Receberemos. A Escola da Magistratura, na época do desembargador Cláudio Viana de Lima, ela estava muito incipiente, ela só veio a tomar o vulto que tem hoje, nas gestões subsequentes, especialmente a do Sérgio Cavalieri Filho, que foi o presidente, o mais recente, agora o antecessor do atual, que é o Ricardo, é o Caetano, né? E todos eles foram colocando aquele pequeno tijolinho, consolidando a Escola da Magistratura hoje como uma das melhores do Brasil. Eu acho que sempre foi, mas agora está consolidado, né? E muita coisa assim já passou por aqui. A Escola da Magistratura ganhou o prédio aqui do lado também, né? Sim. Mas é isso. Excelência, o senhor iniciou sua carreira de magistrado em 73, né? Sim. Então, o senhor foi juiz de direito durante boa parte do período militar. Foi. E como é que foi nesse período? Houve alguma coisa diferente? Houve alguma... Não. Tiveram muito respeito, os governos militares sempre tiveram muito respeito com a Constituição e especialmente com o Poder Judiciário. Eu acho que nunca, talvez, nós tenhamos tido, vamos dizer, um Poder Judiciário tão atuante, mesmo dentro da Justiça Militar, com os habeas corpus concedidos, em que o Heleno Cláudio Fragoso foi um dos próceres, um dos que mais impetrou, né? Agora, era um período meio complicado, né? A história que se contavam lá, o que você está achando disso? Eu disse, eu não estou achando nada, eu tinha um amigo que achava e agora não acho meu amigo, né? Então, não se falava. Cumpria-se aquilo, os atos dos governos revolucionários, eles foram retirados, de certa forma, da apreciação do Poder Judiciário, né? E nós não tivemos, assim, muitas dificuldades dentro das funções, das atribuições, foram, de certa forma, mantidas, né? Respeitadas, vamos assim. Excelência, então, em 1998, o senhor era alçado ao cargo de desembargador, né? Sim. O senhor lembra em quais câmaras o senhor atuou? Por onde eu passei? Bom, eu fui nomeado para uma Câmara Criminal. Eu passei mais tempo na 6ª e depois fui indicado para a 7ª para ser seu presidente. Então, a minha passagem por câmaras cíveis foi só na condição de substituto. Quer dizer, foi transitório. Conforme eu disse desde o início, eu sempre tive uma vida muito dedicada ao crime. Perfeito. Então, foi na 6ª e na 7ª. O senhor mesmo comentou, e o desembargador Ronald fez aqui uma apresentação sobre essa, digamos, essa faceta que o senhor tem de escritor, de filósofo, né? De onde surgiu? De onde vem essa inspiração que Vossa Excelência tem para fazer esses trabalhos? Bom, eu sou uma pessoa muito religiosa. Desde criança, eu entrei na igreja presbiteriana e lá permaneci durante muitos e muitos anos. Cheguei a ser presbítero, presidente da junta e da junta diaconal de lá, e lá permaneci. E desta forma eu comecei a gostar de estudar as coisas de Deus, né? E todo ano eu mandava para os meus amigos sempre uma pequena poesia falando do Natal, que o Ronald até destacou. Há 15 anos eu publico
todo ano ele chamou de livreto. É um livreto, não é um livro. A distinção que a gente pode fazer é que o livro, quando você põe em pé, ele fica. O livreto, ele cai. Então, os meus são livretos. Você põe em pé, ele cai. Mas são pensamentos, são poesias, são palavras edificantes e tudo. E é um testemunho que eu dou através do escrito. Isso aí me deu a oportunidade de ser tornado imortal. Eu sou imortal pela Academia Evangélica de Letras do Brasil. Cadeira número 22. Eu não tenho nada para dizer. Você tem tudo anotado? Isso não vale. Bom, mas então, dentro desse contexto, então eu sempre agradeço muito porque eu tenho alguém que olha por mim e pela minha família e tudo. Eu sou muito feliz em termos familiares, né? Eu ganhei a sorte grande casando com minha atual mulher, Elizabeth. Temos 5 filhos, todos eles bem encaminhados, etc, etc. Estou com 6 netos, um deles agora acabou de fazer 3 anos, que é o nosso xodozinho. E os meus filhos moram sempre agregados a mim. Quer dizer, a minha filha mora na parte dos fundos da nossa casa, eu moro numa casa em Copacabana. Isso aí é um negócio assim, é uma espécie de oásis dentro de Copacabana, né? São poucas as pessoas que podem ter uma casa de 3 pavimentos. Então, no terceiro pavimento mora meu filho, no segundo pavimento mora minha filha, pertinho de mim, lá na rua Santa Clara, eu moro na Lacerda Cotim, quer dizer, é uma transversalzinha, a Lacerda Cotim, mora o meu filho, né, o Maurício. Então, nós estamos sempre juntos. E então essa convivência familiar é muito boa, é muito útil, porque a gente vê que Deus gosta disso. Não é? Nos tem dado, tem tudo que a gente pede, com fé, Ele nos tem fornecido, nos tem dado, né? Senhor, em 2008 ocorre a sua aposentadoria, né? Sim, foi quando eu completei 70 anos. 70 anos. E há uma característica interessante que eu vou lhe contar. Quando eu me aposentei, ao contrário de outros colegas que eles se aposentam meio macambuzos, etc, etc, a minha Câmara e os meus companheiros todos de andar resolveram me homenagear e fizeram uma festa de despedida, o que não é comum. Você tem muitas festas de despedida na chegada, mas na saída não. Isso daí me sensibilizou muito. Eu tinha mais de 300 pessoas lá. Ofereceram um coquetel maravilhoso, etc. Na ocasião, o presidente usou da palavra. O meu padrinho, que era o falecido Joaquim, ele também mencionou passagens da minha vida, aquela coisa toda. Vários amigos fizeram uso da palavra. Me senti muito prestigiado e muito homenageado com isso. Acontece que o negócio se estendeu um pouquinho. Então, quando chegou a minha vez de agradecer, eu disse: meus senhores, as senhoras estão de salto alto, estão lindas. Os senhores estão todos reunidos aí, mas impacientes, porque vai ser servido o coquetel. Então, tudo que eu tenho a fazer, tão somente agradecer e dizer o seguinte: eu preparei um discurso. Eu imprimi o discurso, ele está na saída. Por favor, antes de ir embora, leve o discurso e leia em casa. E fui muito aplaudido com isso. A festa. E aí, então, a festa começou e foi muito animada, etc. E eu me senti muito prestigiado com isso. Então, essa daí são as alegrias que a gente tem no final. As alegrias que eu já tive como professor, por exemplo. Eu disse que eu dava aula no Penal 1, Penal 3. Cavalieri dava Penal 2, Penal 4.
Penal 3 era crimes contra a pessoa. E eu começava falando homicídio, infanticídio, induzimento de ação auxílio ao suicídio, chegava no aborto. Quando chegava no aborto, eu conseguia um filme, e eu passava um filme que tinha um interessante, era fornecido pela então Embaixada dos Estados Unidos, com o nome de Um Grito no Silêncio, porque esse filme ele terminava com a cureta entrando e se aproximando do fetozinho que estava lá, que abria a boca e não saía nada, né? E eu mostrava do problema que era a prática do aborto, etc, etc, como era ruim, aquele negócio todo. Bom, eu fazia isso todo semestre. Um belo dia, já algum tempo depois, veio uma aluna e disse: professor Mair, eu tenho uma coisa que eu queria lhe contar, que o senhor vai ficar muito feliz. A Estácio Sá tinha uma creche. Nessa creche ficavam as crianças enquanto os alunos ou alunas, né, iam pegar aula. Ela me levou para a creche, me apresentou uma criança linda. Disse: o senhor se lembra quando o senhor apresentou? Fico até emocionado com isso. Quando o senhor me apresentou aquele filme sobre o aborto, etc, etc, eu ia praticar o aborto, mas eu aguentei firme, eu tive essa criança e quero lhe apresentar o Eduardinho. Te mostrou, me mostrou a criança, né? Isso aí para mim valeu mais do que qualquer medalha, qualquer condecoração, qualquer coisa. Quer dizer, o Eduardinho. Agora, outra também, dentro do contexto, como juiz criminal, eu auxiliei o Flávio Nunes Magalhães. Ele era titular da 7ª Vara Criminal, que era uma vara especializada em entorpecentes. E, como juiz auxiliar, eu seguia a orientação dele. Ele pegou e disse: olha, Maia, nós temos tantos processos importantes de tráfico, etc, etc. Havia um descompasso grande, porque os crimes de trânsito, delitos de trânsito, tinham 2 varas, e de entorpecente, que era muito mais pesado, etc, etc, só tinha 1. E na época também tinham as contravenções penais, que eram 3. Então havia um descompasso muito grande. E essa vara de tóxicos, de entorpecentes, ela tinha uma sobrecarga de trabalho muito grande. Ele disse: olha, Maia, quando você tiver problemas só de uso, se o réu for primário, de bons antecedentes, pequena quantidade, libera. Nós não temos tempo para perder, para interrogar, para trazer a prova testemunhal, policiais, etc, etc, e fazer esse trabalho. Vamos nos dedicar exclusivamente ao tráfico. Então, o que acontecia? Quando havia um traficante, se levava aquilo ali a ferro e a fogo. Era a escória da sociedade, né? Era incrível, né? Como tinha traficante, como tinha casos do artigo 12. Mas quando era artigo 18, que era... Aliás, eu acho até que na época era o 5726, a legislação. Quando era o usuário, era 5726, anterior à Lei Mena Barreto. Você procura liberar, porque a pena era assemelhada ao do traficante. Então, eu chamava o usuário e dizia aquilo que eu falei há pouco, né? Uma admoestação judicial e tudo, para não fazer mais isso, etc., para tirar do processo, necessitar ensinamentos, para se
oferir os ensinamentos para a sua vida, e aquele negócio todo. E, às vezes, eu ia no relatório de vida pregressa e via o que o sujeito fazia, qual era a atividade principal dele, se ele tinha algum hobby, se ele fazia algum esporte, alguma coisa assim. Bom, resumo, anos depois, eu vinha andando pelo corredor e um senhor não, um rapaz assim já ele me chamou e disse: o senhor não é doutor Maí? Eu estava à sua procura. Olha, o negócio é o seguinte: quando o senhor me interrogou, eu tinha sido preso, tudo, eu me lembro muito bem do senhor, porque o senhor me chamou a atenção. Disse que eu não devia fazer isso. Você repetiu aquela ladainha toda e viu que eu tocava um instrumento e disse: olha, Deus lhe deu um dom, lhe deu o dom de gostar de música, etc. Vai cuidar da música, vai fazer alguma coisa, etc e tal. E aquilo ali me calou fundo e eu comecei a me dedicar, estudei música, etc. Eu fui para São Paulo, mudei para lá e depois, etc. E olha, eu estou lhe trazendo meu primeiro CD. Me deu o primeiro CD dele. É claro que aí a gente vê que a gente é um bobo emocional, né? Depois dessa também, disse, nos abraçamos, acabou tudo. São vários casos assim que a gente tem no decorrer da vida. Eu poderia passar a tarde toda aqui relatando, mas em termos objetivos... Em termos objetivos, desembargador, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, né? Muito felizes com a presença de Vossa Excelência aqui no programa de História Oral. E antes de nós terminarmos, nós precisamos deixar registrado, né? Como eu comentei, essa entrevista ela vai fazer parte de um acervo do Museu da Justiça, que é um acervo que fica aberto a pesquisadores. Por vezes pode ser editado esse material e publicado também. Então nós gostaríamos de saber se o senhor nos autoriza a que esse seu depoimento possa fazer parte desse acervo do Museu da Justiça. Para mim é uma honra e um privilégio. Uma honra e um privilégio, com toda certeza. Pode usar à vontade. Só não pode mandar para a Globo. Bom, antes de passar a palavra, então, para o desembargador Ronald Valadares... Sabe por que eu estou dizendo isso? Sim. Porque eu sou o inimigo número 1 da Globo. Eles não podem ouvir falar no meu nome. Eu ganhei um processo contra eles no Supremo Tribunal Federal. E esse processo, ele é o apartamento onde meu filho reside hoje, na Rua Santa Clara. Então, o pessoal da Globo, eles devem ter uma ojeriza muito grande. E isso foi por força daquele incidente que surgiu quando nós éramos presidente da 7ª Câmara Criminal e tivemos que julgar o Belo, que era um artista global. E eles estavam absolutamente convictos que o Belo seria absolvido e ele foi condenado. E aí depois, então, na saída eu fui ameaçado. O senhor vai se arrepender. E colocaram uma guarda municipal na minha rua, que era uma rua fechada ao trânsito, para multar todos os carros, e foi multado o carro do tribunal com o motorista na porta da minha casa. E houve, então, um pequeno incidente que terminou da delegacia. Então, por força disso, dano moral, etc e tal, eu entrei com essa ação contra a Globo, peguei eles no ponto mais sensível, que é o bolso, e a Globo hoje deve ter assim uma raiva ferrada de mim. Então, pode fazer tudo
mas não manda para a Globo. Está registrado, Excelência. Então eu passo a palavra nesse momento ao desembargador Ronald Valadares, que irá fazer as considerações finais. Muito obrigado, desembargador Mair. Meu prezado Mair, repito que constituiu uma alegria muito grande para a comissão que se preocupa com a matéria relativa à memória do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a sua presença aqui para este depoimento, rico depoimento. Uma das finalidades da memória oral é exatamente essa, é registrar as impressões diretas daqueles que viveram a sua vida para o bem do Poder Judiciário do Estado, para o bem da sociedade a que o juiz serve. Então, as suas declarações ficam aqui agora escritas, vamos assim dizer, figurativamente,